Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre os resultados não realizados no método de equivalência patrimonial nas normas emitidas pelo CPC em coligadas e empreendimentos controlados em conjuntos. Isso porque, diferentemente da legislação societária, a partir do advento do pronunciamento técnico CPC 18, que está na sua segunda revisão, bem como da interpretação técnica ICPC número 9, que também está na segunda revisão, o resultado não realizado, ele passou a ter um tratamento contábil distinto em relação às coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjuntos. Em linhas gerais, ficou da seguinte maneira: quando o investimento é em uma controlada, nós temos tanto nas operações descendentes, downstream, quanto nas operações ascendentes, upstream, a eliminação então integral desse resultado não realizado. Enquanto que nas coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, tanto nas operações descendentes quanto nas operações ascendentes, então essa eliminação dos resultados não realizados se dá de forma proporcional. Nós vimos que na lei das SAs, então para as companhias fechadas, essa eliminação se dava de forma proporcional e somente em operações ascendentes, já que o patrimônio líquido era calculado então pelo patrimônio líquido da investida. Diferentemente então do que ocorre nas normas do CPC. Por isso, na aula de hoje, nós vamos ver então qual é o tratamento contábil a ser dado às coligadas e controladas ou empreendimentos controlados em conjuntos. Na próxima aula a gente verifica então essas mesmas normas em relação às controladas. É importante então enfatizar que, para fins de equivalência patrimonial, da mesma forma que nas normas internacionais, de acordo então com o item 54 da interpretação técnica ICPC 9, já na sua segunda revisão, devemos eliminar os resultados não realizados. No entanto, na prática, geralmente, de acordo com o item 54 da ICPC 9, existirão lucros não realizados. Em razão dessas operações com prejuízos não realizados, elas puderem se configurar como uma distribuição disfarçada de lucros. Ainda pode ocorrer de que elas reflitam então a falta da aplicação adequada do teste de impairment, o valor recuperável no caso de ativo imobilizável e de ativo intangível, então com base no CPC1, ou ainda redução no valor realizável no caso dos estoques, de acordo então com o pronunciamento técnico CPC 16. Então, como regra geral, em geral vão surgir lucros não realizados. E essas operações com prejuízos não realizados raramente existirão. Muito bem, então em relação às coligadas e os empreendimentos controlados em conjuntos, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 18, já na sua segunda revisão, ele estabeleceu lá no item 28 que os resultados, então tanto ganho quanto perda, decorrentes de transações ascendentes, upstream, e descendentes, downstream, entre investidor, incluindo então controladas, consolidadas, e a coligada ou empreendimento controlado em conjunto, são reconhecidos então nas demonstrações contábeis do investidor somente na extensão da participação de outros investidores sobre essa coligada. Então, eles são reconhecidos somente na extensão da participação do investidor nessas coligadas. Ou seja, nós não vamos reconhecer a participação dos acionistas minoritários, só vamos, ou dos outros acionistas, dependendo do caso. Nós vamos reconhecer somente a extensão da participação dos outros investidores na coligada
que sejam então partes independentes do grupo econômico a que pertence a investidora. Dessa forma, então, os resultados não realizados eles serão considerados de forma proporcional. Então, nós não vamos considerar todo ele, vamos considerar proporcionalmente, da mesma forma que a gente fez em relação à legislação societária. É importante, então, destacar aqui que transações ascendentes são, por exemplo, então, vendas de ativo da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto para investidoras. E operações descendentes é quando a investidora vende, então, ativos para a coligada ou empreendimento controlado em conjunto. Portanto, com base nesse pronunciamento técnico CPC 18 que acabamos de ver, deve ser eliminado, então, proporcionalmente os resultados não realizados entre o investidor e a nossa coligada ou empreendimento controlado em conjunto. No entanto, é importante destacar então que a ICPC 9 trata somente de eliminação de lucros não realizados proporcionalmente, por entender então que raramente vão ocorrer na prática prejuízos não realizados, conforme acabamos de ver. No entanto, se após então a aplicação do teste de impairment para o ativo imobilizado ou do valor recuperável para os estoques, se ainda assim remanescer prejuízos não realizados, os mesmos devem ser eliminados. Assim, a partir então da vigência da interpretação técnica ICPC 9, lá já na segunda revisão, os resultados não realizados em operações descendentes, que até então eles não eram considerados no cálculo da equivalência patrimonial, já vista que o cálculo da equivalência patrimonial era realizado com base no patrimônio líquido da investida, passaram então a ser considerados no cálculo da equivalência patrimonial, a exemplo então do que ocorre nas normas internacionais e nas normas norte-americanas. De acordo com o item 49 da interpretação técnica ICPC 9, nas operações de venda de ativos de uma investidora para uma coligada ou empreendimento controlado em conjunto, então da Austrim, a investidora vendeu para a coligada ou para a controlada em conjunto, são considerados lucros não realizados na proporção da participação da investidora nessa coligada ou nesse empreendimento em conjunto. Em relação, então, aos lucros obtidos em operações de ativos que, à época, então, das demonstrações contábeis, ainda permaneçam, então, nos estoques dessa coligada ou desse empreendimento controlado em conjunto. Ou seja, eles ainda não foram revendidos para terceiros. Em relação ao registro contábil da equivalência patrimonial, nos termos do item 51 da interpretação técnica ICPC 9, já na sua segunda revisão, a operação de venda deve ser registrada normalmente pela investidora. Então, vou lançar a receita de venda, o custo contra os estoques, normalmente na investidora. E o não reconhecimento, então, desse lucro não realizado, ele se dá, então, pela eliminação no resultado individual da investidora, e naturalmente, se for o caso, na demonstração consolidada, da parcela não realizada pelo seu registro, então, a débito no resultado do período, em uma conta que pertença ao mesmo grupo do resultado de equivalência patrimonial, e a contrapartida a crédito, então, de uma conta retificadora de investimentos. Até então, a efetiva realização pela baixa do ativo na coligada, então, ou no empreendimento controlado em conjunto. Além disso, esse mesmo item 51 da ICPC 9, na segunda revisão, nos diz que nós devemos considerar os efeitos dos tributos diferidos. É pronunciamento técnico CPC 32. Então, tendo em vista essas normas, vamos fazer aqui um exercício prático para que a gente possa fixar melhor
esses conceitos que são bastante complexos. Vamos imaginar então que exista um lucro não realizado de 1.350, já líquido de imposto de renda e contribuição social. Então o lucro não realizado era 1.776,32 vezes 24% de contribuição social e imposto de renda, 15 de IR e 9 de contribuição social. Não há como se colocar mais 10% de adicional de imposto de renda, porque ele somente vai existir se o lucro real da instituição exceder R$240 mil no ano ou de R$20 mil no mês. Então não se coloca essa parcela referente a esse adicional de imposto de renda. Colocamos só 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro. Então já prefiro no exercício, nos livros, nas obras, já deixar claro o percentual que deve ser utilizado e não um percentual fictício. Esse é o que deve ser utilizado. Muito bem. E então, existe um lucro não realizado, já líquido de tributo de 1.350, relativo à venda de mercadorias realizada pela investidora Alfa para a coligada Delta, sendo que naturalmente essa mercadoria na data das demonstrações contábeis ainda está nos estoques da investida, o que configura então um lucro não realizado. Então, nesse caso aqui eu vou fazer o cálculo para vocês, tanto pelo patrimônio líquido quanto pelo resultado do exercício, para demonstrar que o cálculo é o mesmo, utilizando uma ou outra metodologia. Então, o patrimônio líquido da investida é de 28.200, para retirar proporcionalmente o resultado, o efeito do resultado não realizado, eu pego, abato do patrimônio líquido o lucro não realizado, que é de 1.350, para chegar no PL ajustado. Sobre esse PL ajustado é que nós vamos aplicar o percentual de participação para encontrar o valor equivalido, que por sua vez, comparado ao valor contábil, nos dará o valor da equivalência patrimonial. Vamos fazer com calma. Então, o primeiro passo, pego o PL da investida vezes os 20% de participação no capital total de Delta. E aí observe, menos 1.350, que é o lucro não realizado líquido de tributos, vezes o meu percentual de participação nessa investida. Portanto, nós vamos excluir o lucro não realizado de forma proporcional. Eu vou excluir somente o lucro não realizado que a mim pertence, que é os 20%. Partindo do pressuposto que os outros 80% já estão realizados, como se fosse com terceiros. Encontro então o valor equivalido de 5.370. Faço o mesmo com ômega. Pego o valor do patrimônio líquido vezes o percentual de participação e encontro R$12.000 de valor equivalido. E finalmente faço o mesmo então com a nossa investida Sigma. 12.000 de PL vezes 60% de participação, encontro o valor após a equivalência patrimonial de 7.200. Em relação a Delta, o valor equivalido menos o valor contábil do investimento me dá um ganho com equivalência patrimonial de 2.870. Em relação a ômega, o valor equivalido de 12.000 menos 850 de valor contábil me dá um ganho de 3.850. Em relação a sigma, o valor equivalido de 7.200 que a gente acabou de calcular, menos o valor contábil de 8.900, me dá uma perda, um valor negativo de 1.700. Somo esses três valores, 2.870 mais 3.850 menos 1.700, dá um total de 5.020 positivo, ou seja, um ganho com equivalência patrimonial. Esse mesmo cálculo de equivalência patrimonial que a gente fez aqui pelo PL, nós podemos obter ele diretamente pelo resultado do período. Observe, nós vamos pegar então 15.700, que é o resultado do período da investida Delta, vezes nosso percentual de participação, menos o lucro não realizado, vezes o nosso percentual de participação. Encontramos os mesmos R$2.870 de valor de equivalência patrimonial. Faço o mesmo com ômega. Pego o patrimônio líquido, pego o resultado líquido do exercício ou do período da
da controlada, da coligada ômega, 15.400, vezes nosso percentual de participação, 25%, encontro 3.850 de resultado de equivalência patrimonial. E sigma da mesma forma, pego o prejuízo líquido do período de 2.833 vezes 60%, que é o nosso percentual de participação nessa controlada, encontro menos 1.700 de prejuízo, então resultado negativo de equivalência patrimonial. Somos três valores, 2.870 mais 3.850 e menos 1.700, encontro os mesmos R$5.020 que nós encontramos de resultado de equivalência patrimonial, calculando-se então pelo patrimônio líquido. Então observem que não é a forma de cálculo que, embora tenha mudado, que modificou o valor da equivalência patrimonial. É importante ainda destacar que o cálculo da equivalência patrimonial, de acordo então com o item 10 do pronunciamento técnico CPC 18 na sua segunda revisão, a exemplo então do que é feito nas normas internacionais e norte-americanas, ele é realizado então agora diretamente no resultado líquido do período, sendo retirados separadamente os efeitos então de lucros não realizados em registro à parte nos termos do item 51 da interpretação técnica ICPC 9 R2. Então nós temos que tirar todos os efeitos de acordo então com esse item 51 da ICPC 9 e registrá-los separadamente. Vamos ver então como é que fica. Quando a operação então é descendente, relembrando, nas normas do CPC com uma coligada ou empreendimento controlado em conjunto. Então observem, nós vamos lançar no débito do investimento delta o valor do PL, o valor do lucro líquido da investida vezes nosso percentual de participação, 3.140. Debitar em ômega o PL da investida vezes o lucro da investida vezes nosso percentual de participação, 3.850. E no investimento sigma da mesma forma, né? Só que agora o crédito, porque foi um valor negativo, né? Vamos creditar então 1.700, que é justamente o prejuízo do período dessa investida vezes nosso percentual de participação. Encontro um crédito, então um ganho de equivalência patrimonial de 5.290. E o efeito então do lucro não realizado é registrado à parte, conforme a gente viu no item 51 do ICPC 9 na segunda revisão. De que forma então nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Vou criar então um débito na conta lucro não realizado em coligada, que é uma conta então de resultado pertencente ao mesmo grupo que a gente apresenta o resultado de equivalência patrimonial. Vou pegar o lucro não realizado vezes o nosso percentual de participação, 1.350 vezes 20% dá R$270. Vou calcular os tributos diferidos, então, ativos, no nosso caso aqui, já que o item 51 nos diz que nós devemos então considerar os tributos diferidos nos termos do pronunciamento técnico CPC 32, e observem, na realidade nós estamos registrando um valor de equivalência patrimonial e que está considerando esse resultado não realizado, que para fins de imposto de renda não é considerado. Portanto, não podemos imputar o imposto de renda e a contribuição social sobre esse resultado ainda que não se realizou lá na contabilidade. Então, já que nós vamos tirar ele aqui, ó, nesse número, nós devemos então também excluir esse resultado, os impostos incidentes, os tributos incidentes sobre esse resultado não realizado e diferi-los lá em tributos diferidos ativos no realizável a longo prazo, no ativo não circulante. R$ 85,26, que é o lucro não realizado, né, de 426, os tributos sobre o lucro não realizado, de 426,32, ou seja, 1.776,32, que é o lucro não realizado, menos 1.350, que é o valor líquido de tributos, dá os 426, né? Ou seja, esses 426,32 representam 24% do lucro não realizado total de 1.776,32. Então, 726,32 vezes 20%, R$ 85,26.
E credito então investimentos em delta, lucros não realizados, que é então uma conta retificativa de investimentos, né? Lá na conta de investimentos, então nós vamos ter o valor do investimento para equivalência patrimonial e logo abaixo então essa conta retificativa de investimentos em delta, lucros não realizados. No valor então de R$ 355,26, que é o quê? O valor total do lucro não realizado vezes o nosso percentual de participação. Então, é dessa forma que nós devemos registrar o ganho com equivalência patrimonial, nesse caso aqui desse nosso exercício, no caso de existência então de lucros não realizados em operações descendentes com uma coligada ou empreendimento controlado em conjunto. Além disso, de acordo então com o item 52 da ICPC 9, na investidora, na demonstração do resultado do exercício, essa eliminação então desse lucro não realizado deve ser apresentado com destaque na própria demonstração do resultado do exercício ou ainda na nota explicativa. Então, se for na demonstração do resultado do exercício, vai aparecer assim: resultado de equivalência patrimonial 5.290, menos o lucro não realizado na coligada de 270 e dá então o resultado líquido de equivalência patrimonial de R$ 5.020. Muito bem, vimos então de que maneira deve ser tratado as operações descendentes nas normas pelo CPC em coligadas e controladas. Vamos ver agora então as operações upstream, isso é, as operações ascendentes. Nas operações de venda da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto para uma investidora, então as operações upstream, de acordo então com o item 53 da interpretação técnica ICPC 9, na sua segunda revisão, os lucros não realizados por operações de ativos ainda em poder da investidora ou de suas controladas são eliminados da seguinte forma: do valor da equivalência patrimonial calculada sobre o lucro líquido da investida é deduzida a integralidade do lucro considerado como não realizado pela investidora. Ou seja, nós pegamos o lucro da investida e retiramos a totalidade do lucro não realizado. E sobre essa base de cálculo nós aplicamos nosso percentual de participação. Portanto, isso significa que da mesma forma que nas operações descendentes, o lucro não realizado é realizado proporcionalmente, certo? Então, nós pegamos o lucro líquido, abatemos o resultado não realizado para aí encontrar a base de cálculo sobre a qual nós iremos aplicar o nosso percentual de participação no capital total dessa investida para encontrar o resultado de equivalência patrimonial, de tal forma que esse lucro não realizado, da mesma forma que na operação descendente, ele é eliminado proporcionalmente. Então vamos a criar um exemplo similar ao que a gente já fez em relação à operação descendente, né? Agora é uma operação ascendente. Vamos supor então que exista um lucro não realizado líquido de tributos de 1.350, né, líquido de imposto de renda e contribuição social, relativo a uma venda de mercadorias realizados pela investida delta para a investidora alfa. Então, uma operação ascendente, né, ou upstream. Nesse caso, então, o cálculo da equivalência patrimonial fica da seguinte forma. Então, aqui na empresa delta, nós temos então um lucro líquido do período de R$ 15.700, menos a totalidade do lucro não realizado de 1.350, e sobre esse valor líquido é que eu aplico 20%, encontro 2.870 de ganho com equivalência patrimonial, um valor positivo. Em ômega, pego então o lucro líquido do período de 15.400 vezes 25%, que é o percentual de participação em ômega, encontro R$ 3.850 de ganho com equivalência patrimonial. E faço o mesmo na empresa Sigma. Pego o prejuízo do período de 2.833 vezes o meu percentual de participação, tenho uma perda com equivalência patrimonial de 1.700, um valor negativo.
Somos três valores, 2.870 mais 3.850 e menos 1.700, encontro um resultado positivo de 5.020, isto é, um ganho com equivalência patrimonial de 5.020. Os registros contábeis no CPC, então em uma operação descendente, são mais simples. Vou debitar então investimento em delta, o valor que eu encontrei, 2.870, debitar investimento em ômega 3.850, creditar o investimento em sigma, já que foi negativo, de 1.700, e o líquido, no total, 5.020, a crédito de resultado de equivalência patrimonial, portanto, um ganho com equivalência patrimonial, que é evidenciado então separadamente no DRE, de acordo com as normas do CPC. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.